Ela é sempre superficial, escorregadia e enganosa no dever. Eu só cumpria deveres de rotina. Achava que era só fazer alguns desenhos por dia. Ela não se arrepende e não muda, nem mesmo após ser podada e tratada. No fim, ela é dispensada e reflete sobre si mesma. Eu não entendia. No início, eu queria fazer um bom trabalho. Por que acabei cumprindo o meu dever desse jeito? Qual era a razão disso? O que ela aprende sobre a natureza e as consequências de ser escorregadia e enganosa em seu dever? Que mudanças ela faz? Em 2020, eu fazia trabalho de design na igreja, principalmente esboços. Depois de um tempo, descobri que fazer esboços demorava mais que os outros trabalhos. Nossa supervisora estava ocupada, por isso não nos acompanhava de perto. Comecei a desleixar. Eu só cumpria deveres de rotina. Achava que era só fazer alguns desenhos por dia. Em todo caso, era relaxante. Não precisava correr nem sofrer fisicamente. Era a melhor da equipe. Sabia todos os princípios e o trabalho. Então, achava que ficaria nesse dever e seria salva no fim. Com essa perspectiva, não tinha metas diárias nem planos no meu dever. Fazia o quanto podia e estava bem com isso. Eu não parecia ociosa, mas relaxada. Quando desenhava, não conseguia me concentrar. Eu lia na hora as mensagens do bate-papo, respondia e tratava das coisas, fossem importantes, urgentes ou não. Desperdiçava muito tempo sem perceber. Tínhamos reuniões matinais. Se eu usasse bem o tempo, faria 3 desenhos por dia. Mas já ficava satisfeita com o primeiro, pensando que, já que a reunião ocupara metade do dia, 2 desenhos bastavam. Assim eu protelava e só terminava 2. E até usava meu tempo livre para assistir ao noticiário. Eu não pensava na minha entrada na vida, nem nos problemas que poderiam existir no meu dever. Nessa época, eu só labutava no meu dever. Não lia as palavras de Deus nem autorrefletia. Eu revelava corrupção, mas não tentava resolvê-la. Não tinha dificuldades no trabalho e fazia um bom número de desenhos. Portanto, ia bem no dever. É um estado perigoso. É provável que surjam problemas. Sim. Correto. E assim foi. O trabalho continuou aumentando, mas nosso ritmo era lento, então se acumulou. Houve um desenho que atrasou por um mês inteiro. Quando a supervisora descobriu e investigou a nossa produção diária, percebeu como nossa produtividade era baixa e lidou conosco por sermos preguiçosos e negligentes. Não tínhamos nenhum senso de urgência diante do atraso e ninguém relatava isso. Éramos descuidados, não assumíamos um fardo. E isso impedia o trabalho evangelístico. Fiquei surpresa quando ouvi isso. Achava que era bem ocupada e fazia muita coisa. Por que então era tão pouco? Eu não era um parasita que se aproveitava da igreja? Assim seria dispensada e excluída. Depois, sob supervisão, minha eficiência melhorou um pouco. Mas todos aqueles desenhos pendentes me deixaram ansiosa. Agora, a supervisora nos acompanhava de perto. Fazia perguntas detalhadas e investigava nossas dificuldades. Quando viu que éramos superficiais de novo, ela usou um tom mais duro conosco. Eu fiquei irritada. Falar é fácil,
Achei que ela exigia demais. Ela achava que desenhar era fácil. Eu já trabalhava muito. E se ela continuasse exigindo tanto? Eu resistia. Por isso não queria sofrer nem pagar um preço. Eu só me esforçava por causa da supervisora. Temia ser tratada se fosse lenta. Sentia-me sendo arrastada e ficava muito cansada. Ficava imaginando como seria ótimo terminar todos os desenhos num instante. E até invejava as outras irmãs. Os deveres delas eram tão relaxantes. Diferente dos meus desenhos diários. Era exaustivo e eu era tratada se demorasse. Minha tarefa não prestava. Meu estado não era bom. Sentia sono o tempo todo. Eu dormia bem à noite, mas durante o dia sempre caía no sono. Tinha que reunir toda a minha energia. Você autorrefletiu quando o seu estado piorou? Não. Estava ciente, mas não busquei a verdade para resolver isso. Vi que 2 irmãs com quem trabalhava tinham alguns problemas no trabalho. Uma delas não entendia os princípios, insistia em detalhes e nos atrasava. A outra era sempre superficial. Mas só apontei isso com indiferença e não acompanhei. Nem informei a líder sobre isso. Nosso líder de equipe tratou os problemas, mas nosso trabalho já estava atrasado. Um dia, a líder me disse: "Você está sendo superficial e irresponsável no seu dever. Só se esforça quando pressionam você. Você não se despende por Deus. Por seu comportamento está dispensada. Se quiser, pode desenhar em meio período. Nós a aceitaremos de volta quando se arrepender." Fiquei atônita quando a líder me expôs. Era assim mesmo que estava cumprindo meu dever. Mas essa situação me pegou de surpresa. Eu não consegui aceitar imediatamente. Reconheci que tinha atrasado nosso trabalho e que tinha causado danos reais. Eu estava péssima e cheia de remorso e sentia que o caráter justo de Deus não tolera ofensa humana. Correto. Deus não vê quão bem alguém parece se comportar, quão ocupado parece estar. Vê sua atitude em relação à verdade e ao dever. Minha atitude em relação ao meu dever era muito negligente. Eu procrastinava e sempre tinha que ser pressionada. Não mudei após ser tratada e enojei a Deus. Ser dispensada foi a disciplina de Deus. Eu estava colhendo o que tinha semeado. Estava pronta a me submeter, autorrefletir e me arrepender. Eu não entendia. No início, eu queria fazer um bom trabalho. Por que acabei cumprindo o meu dever desse jeito? Qual era a razão disso? Orei a Deus pedindo que me esclarecesse para eu entender meu problema. Amém. Então li esta passagem das palavras de Deus nos meus devocionais. Se cumprissem seu dever conscienciosa e responsavelmente, poderiam dar testemunho de Deus em 5 ou 6 anos. E realizariam os trabalhos da igreja com grande efeito. Mas vocês não estão atentos à vontade de Deus, nem se esforçam pela verdade. Há algumas coisas que não sabem fazer, então eu lhes dou instruções exatas. Não precisam pensar, só ouvir e proceder. Essa é a única responsabilidade que devem assumir. Mas nem isso conseguem.
onde está a sua lealdade? Não está em parte alguma. Só sabem dizer coisas agradáveis. Sabem o que deveriam fazer, mas simplesmente não praticam a verdade. Isso é rebelião contra Deus e falta de amor pela verdade. Vocês sabem muito bem como agir de acordo com a verdade, só não a põem em prática. Esse é um problema sério. Vocês olham para a verdade sem praticá-la. Não são pessoas que obedecem a Deus. Para cumprir um dever, vocês devem buscar e praticar a verdade e agir segundo os princípios. Se não conseguem praticar a verdade, no cumprimento do seu dever, então onde a praticarão? E se não praticam nada da verdade, vocês são incrédulos. Qual é o seu propósito se vocês não aceitam a verdade, muito menos a praticam, e são superficiais na casa de Deus? Querem fazer da casa de Deus um pensionato? Um asilo? Estão enganados. A casa de Deus não cuida de aproveitadores. Quem tem humanidade pobre, não cumpre com prazer seu dever e é incapaz de cumprir um dever, deve ser afastado. Todos os incrédulos que não aceitam a verdade devem ser expulsos. Alguns entendem a verdade, mas não a praticam em seus deveres. Quando vem um problema, não o resolvem. Não dão o melhor ao cumprir as responsabilidades. Se não faz nem as que pode, que valor ou efeito teria cumprir seu dever? É significativo crer em Deus dessa forma? Quem conhece a verdade, mas não a pratica, quem não suporta as adversidades, não é apto a cumprir um dever. Alguns cumprem um dever só para se alimentar. São mendigos. Acham que se fizerem algumas tarefas na casa de Deus, terão casa e comida sem trabalhar. Tal barganha existe? Deus não sustenta vagabundos. Se alguém que não pratica a verdade e que é sempre superficial em seu dever, afirmar que crê em Deus, Deus o reconhecerá? Todas essas pessoas são incrédulas e, aos olhos de Deus, malfeitoras. Amém. 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 As palavras de Deus são claras. Quem é superficial no dever e não se arrepende é um parasita na casa de Deus que ele não reconhece. Correto. Sim. Refletindo sobre a leitura, senti como se Deus estivesse falando para mim. Era exatamente como eu cumpria o dever. Lembrei-me do que havia acontecido. Quando vi que a supervisora não acompanhava meu trabalho, aproveitei-me disso, sendo escorregadia e astuta. Não parecia ociosa, mas não fazia muita coisa. No tempo livre, não pensava no meu dever nem em minha entrada na vida, mas assistia ao noticiário. Não era nada apropriado. Eu não sabia o quanto atrasava o progresso do nosso trabalho. Minha eficiência melhorou um pouco, após ser podada e tratada pela supervisora, mas estava me esforçando só para não ser dispensada. Resisti e fiquei ressentida com a supervisão dela. E até me irritei com o meu dever. Achava que era um trabalho difícil e ingrato. Eu sabia que uma das irmãs estava atrasando o nosso trabalho, mas me fiz de cega. Eu não era sincera com o meu dever. Não praticava a verdade, nem considerava a vontade de Deus. Só queria conforto físico. Eu era um parasita na igreja, sem consciência nem razão. Eu me comportava como os incrédulos que só querem comer à vontade e ganhar bênçãos. Não estava cumprindo o meu dever assim, por não entender o trabalho ou não ter habilidade, mas por carecer de humanidade e por cobiçar os confortos da carne. Eu não era digna de cumprir um dever na igreja.
Durante minha autorreflexão, li algumas das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: todas as pessoas escolhidas de Deus estão agora praticando o desempenho de seus deveres. E Deus usa o desempenho dos deveres pelas pessoas para aperfeiçoar um grupo de pessoas e excluir um outro. Assim, é o desempenho do dever que revela cada tipo de pessoas, e cada tipo de enganador, incrédulo e pessoa maligna é revelado e excluído no desempenho de seu dever. Aqueles que cumprem seu dever fielmente são pessoas honestas. Aqueles que são consistentemente descuidados e superficiais são pessoas enganosas e astutas e são incrédulos. E aqueles que causam interrupções e perturbação ao cumprirem os seus deveres são pessoas malignas e são anticristos. Todas as pessoas são reveladas no desempenho dos seus deveres. Basta colocar uma pessoa em um dever e não demorará muito até que seja revelado se é uma pessoa honesta ou um enganador, e se é ou não alguém que ama a verdade. Aqueles que amam a verdade conseguem desempenhar sinceramente os seus deveres e defender o trabalho da casa de Deus. Aqueles que não amam a verdade não defendem nem um pouco o trabalho da casa de Deus e são irresponsáveis no desempenho dos seus deveres. Isso é visível para aqueles que têm olhos para ver. Ninguém que cumpre mal o seu dever é alguém que ama a verdade ou uma pessoa honesta. Todos eles são alvos de revelação e expulsão. Para cumprirem bem o seu dever, as pessoas devem ter um senso de responsabilidade e um senso de fardo. Dessa forma, não há dúvida de que o trabalho seja feito corretamente. Se alguém, o que não deveria acontecer, não tivesse um senso de fardo nem responsabilidade e tivesse que ser encorajado a fazer tudo e fosse sempre desleixado e superficial, e quando surgissem problemas, tentasse culpar outros, fazendo com que problemas fossem prolongados e não resolvidos, o trabalho ainda poderia ser bem feito? Tal desempenho do dever poderia render um efeito? Ele não desejaria fazer nenhuma das tarefas arranjadas para ele e não se importaria quando visse outros que precisam de ajuda com o seu trabalho. Ele faria um pouco de trabalho só quando mandado, só empurrado e quando ele não tivesse escolha. Ele não estaria cumprindo o seu dever. Isso seria mão de obra contratada. Mão de obra contratada trabalha para um empregador. É fazer o trabalho de um dia pelo salário de um dia. O trabalho de 1 hora pelo salário de 1 hora. Ela espera ser paga. Teme fazer qualquer trabalho que o chefe não veja. Teme não ser recompensada por algo que faz. Ela só trabalha pelas aparências, o que significa que ela não tem lealdade. Crer em Deus é trilhar a senda certa na vida, e é preciso buscar a verdade. Isso é uma questão do espírito e da vida, e é diferente da busca por glória e riqueza dos incrédulos, por eternizar seu nome. Essas são estradas separadas. Em seu trabalho, os incrédulos pensam em como trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, em enganações duvidosas que podem fazer para ganhar mais. Pensam o dia inteiro em como enriquecer e acumular uma fortuna, e eles até inventam meios inescrupulosos para alcançar seu objetivo. Essa é a senda do mal, a senda de Satanás, e é a senda trilhada pelos incrédulos. A senda trilhada pelos crentes em Deus é a senda de buscar a verdade e ganhar a vida.
é a senda de seguir a Deus e de ganhar a verdade. Amém. Amém. A leitura me mostrou que o trabalho dos incrédulos é uma transação por dinheiro e interesses. Até desejam ganhar dinheiro sem mexer um dedo. Se são inspecionados, eles trabalham um pouco, mas param se ninguém está olhando. Não ficam ansiosos, mesmo que estejam atrasados. Só querem o dinheiro deles. Sim. Correto. Percebi que eu era igual. Quando não havia pressão ou eu não tinha que pagar um preço, achava que esse dever não era ruim. Achava que se conseguisse terminar as tarefas, eu não seria excluída, que poderia ficar na igreja e que seria salva no fim, matando 2 pássaros com uma pedra só. Eu não parecia ser preguiçosa e não viam nenhum problema. Mas não estava dando tudo de mim. Eu me contentava com pouco trabalho. Ocupava-me com informações irrelevantes. Lia coisas sem importância por curiosidade. Estava sempre enrolando. Eu era como um incrédulo que trabalha para um chefe. Quando nosso trabalho atrasou, não tive nenhum senso de urgência. Quando fui tratada e exposta, eu me esforcei um pouco mais para não ser dispensada. Mas quando a exigência aumentou, eu reclamei e quis ser transferida para um dever mais fácil. Eu parecia cumprir meu dever, mas só estava trabalhando para a supervisora ver. Não era sincera com meu dever nem com Deus. Não queria pagar nada pelas bênçãos do reino dos céus. Isso era fazer uma transação com Deus. Nunca imaginei que, após tantos anos, eu seria exposta como astuta e escorregadia. Desfrutei do que Deus me deu e do sustento de suas palavras, mas só buscava conforto no meu dever, evitando o sofrimento, sem considerar o trabalho da igreja nem a vontade de Deus. Eu não reverenciava a Deus. Isso era cumprir um dever? Eu estava atrasando o trabalho da igreja e era uma oportunista aproveitadora. Refletindo, percebi que era egoísta porque defendia filosofias satânicas como cada um por si e o diabo pega quem fica por último. E a vida é curta, desfrute dela enquanto pode. Isso tinha se tornado minha vida. Eu só considerava meus interesses carnais nas minhas ações. Achava que devíamos ser generosos conosco. Que trabalhar demais não vale a pena. É bom estar livre. Esgotar-se dá prejuízo. Eu sempre tive essa atitude no meu dever. Era preguiçosa, o que atrasou o trabalho e arruinou o meu caráter. Eu era crente, mas não praticava as palavras de Deus. Vivia de acordo com as falácias de Satanás. E estava cada vez mais egoísta. Eu não tinha caráter nem dignidade. Se um incrédulo num emprego tivesse essa mentalidade oportunista, poderia se safar por um tempo, mas um dia os outros perceberiam. Sim. Correto. Além disso, eu estava cumprindo um dever na igreja, na presença de Deus que vê os corações. Eu estava trapaceando, e embora não fosse descoberta, Deus via tudo com clareza. Ele via que eu não me despendia por ele, só dava um jeito. Ocorreu-me que,
Era por isso que era indiferente ao trabalho e não sentia a presença de Deus. Porque era enganosa, o que era repugnante e odioso para Deus. Ele escondeu sua face de mim. Sem a obra do Espírito Santo, fiquei entorpecida. Então, por mais experiente que fosse, eu não fazia um bom trabalho. Verdade. O caráter de Deus não tolera ofensa. Também sou astuta, mas nunca refleti muito sobre isso. Achava que um pouco de preguiça não era pecado. Agora vejo que ser superficial num dever é um problema sério. É mesmo. Verdade. Se não for sincero no dever, Deus não o guiará. E você será exposto e excluído. Sim. Correto. Li mais das palavras de Deus, que esclareceram a natureza de ser superficial num dever. E pude ver que o caráter de Deus é inviolável. O modo como você vê as comissões de Deus é importante e muito sério. Se você não faz o que Deus lhe confiou, não está apto para viver em sua presença e deveria ser punido. Os humanos devem completar as comissões de Deus. É sua responsabilidade, tão importante quanto sua própria vida. Se você não leva a sério as comissões de Deus, está traindo a Ele da maneira mais grave. Você é mais lamentável que Judas e deveria ser amaldiçoado. As pessoas devem entender como ver o que Deus lhes confia e compreender que as comissões dele são exaltações e favores especiais. São as mais gloriosas. Pode-se abandonar tudo. Sacrifique a vida, mas cumpra a comissão de Deus. Uma vez, confiei uma tarefa a alguém. Quando expliquei a tarefa, ele a registrou em seu caderno. Vi como ele era cuidadoso, parecia ter um senso de fardo e uma atitude cuidadosa. Depois, esperei por uma atualização. Ele não enviou notícias por 2 semanas. Então, eu o procurei e perguntei como a tarefa estava indo. Ele disse: "Eu me esqueci. Diga de novo o que era." O que acham da resposta dele? Eis a atitude dele ao fazer um trabalho. Pensei: ele não merece confiança. Suma da minha vista rápido. Não quero vê-lo de novo. Foi assim que me senti. Eu lhes contarei um fato. Jamais associe as palavras de Deus às mentiras de um trapaceiro. Deus abomina isso. Alguns dizem ser homens de palavra, fazer o que prometem. Eles conseguem seguir as palavras de Deus? Executam-nas como se fossem seus assuntos pessoais? Cada sentença de Deus é importante. Ele não brinca. As pessoas devem fazer o que ele diz. Deus consulta as pessoas? Certamente não. Ele faz perguntas de múltipla escolha? Certamente não. Se você percebe que as palavras e a comissão de Deus são ordens, que o homem deve executá-las, então você tem a obrigação de executá-las. Se você acha que as palavras de Deus são piada, só observações casuais, que são feitas como você bem quiser, então você não tem senso. Nem pode ser chamado de pessoa. Deus jamais voltará a falar com você. Se alguém sempre faz escolhas próprias em relação às exigências de Deus, suas ordens e sua comissão, e as trata superficialmente, então Deus o abomina. Quando eu lhe ordeno ou comissiono, se você sempre precisa de supervisão,
que eu o controle a cada pequeno passo deve ser excluído. Amém. 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 A leitura me mostrou que tudo que Deus exige deve ser executado, deve ser obedecido por um ser criado. Com certeza. Se não levamos a sério as palavras de Deus e sempre precisamos de supervisão, ou só fazemos um pouco quando obrigados, isso é enganar a Deus, o que é repugnante para Ele. Esse tipo de pessoa não merece ouvir as palavras de Deus e deve ser excluído. Com certeza. Senti muito medo, especialmente da parte em que Deus diz: Ele não merece confiança. Suma da minha vista rápido. Não quero vê-lo de novo. Eu me arrependi do mal que fiz no meu dever. E também chorei muito. Minha atitude era como Deus expunha. Era incrivelmente casual. Este é um período crucial na evangelização, e todos anseiam por cumprir um dever. E eu queria confortos carnais. Era superficial no meu dever. Não tentava ser eficiente, o que impactava o trabalho. Eu era negligente, perdia tempo, só pensava em mim. A igreja me confiou um dever tão importante, mas eu não valorizei nem o levei a sério. Via-o como moeda de troca para me aproveitar da igreja, sem pensar em como melhorar o meu trabalho. Eu fazia o mínimo possível. Eu não me importava com a vontade de Deus. Eu só não queria me esgotar. Eu era negligente no meu dever. Só queria protelar, sempre que possível. Eu não tinha reverência alguma por Deus. Ser tão casual no dever não me tornava inferior a um cachorro. Os cachorros são leais. Não importa se o dono está perto, eles cumprem sua responsabilidade e vigiam a casa do dono. Eu não era digna de continuar naquele dever. Mas Deus me deu outra chance de me arrepender. Deus teve misericórdia de mim. Foi, sim. Jurei a mim mesma que, a partir daquele dia, eu me arrependeria e compensaria o que eu devia. Graças a Amém. Deus. Essa passagem das palavras de Deus me deu uma senda para cumprir meu dever no futuro. Deus Todo-Poderoso diz: o que Noé pensou em seu coração após Deus emitir sua ordem para construir uma arca? Ele pensou: a partir de hoje, nada importa tanto quanto construir a arca. Nada é mais importante e urgente do que isso. Ouvi a voz que veio do coração do Criador e senti sua vontade urgente. Por isso, não devo tardar. Devo construir com toda a pressa a arca da qual Deus falou e a qual ele pediu. Qual foi a atitude de Noé? Foi a de não ousar ser negligente. E de que maneira ele finalizou a arca? Sem demora. Ele executou e realizou cada detalhe que Deus tinha mencionado e instruído com toda a pressa e com toda a sua energia, sem ser de modo algum superficial e descuidado. Em suma, a atitude de Noé para com a ordem do Criador foi de obediência. Ele não agiu despreocupadamente, e não havia resistência alguma em seu coração, nem havia indiferença. Ao contrário, ele tentou com diligência entender a vontade do Criador,
registrando cada detalhe. Quando compreendeu a vontade urgente de Deus, ele decidiu apressar o passo para completar o que Deus tinha confiado a ele com toda a rapidez. O que isso significava com toda a rapidez? Significava completar, no menor tempo possível, um trabalho manual que antes teria levado 1 mês, terminá-lo talvez 3 ou 5 dias antes do prazo, sem de modo algum ficar embromando e sem a mínima procrastinação, mas tocar todo o projeto adiante da melhor forma possível. Naturalmente, ao executar cada trabalho, ele fazia o possível para minimizar perdas e erros e não fazer nenhum trabalho de modo que tivesse que ser repetido. Ele também tinha completado cada tarefa e procedimento dentro do prazo e o tinha feito bem, garantindo sua qualidade. Essa era uma manifestação verdadeira de não embromar. Então, qual foi o pré-requisito para que ele fosse capaz de não embromar? Ele tinha ouvido a ordem de Deus. Sim, esse foi o pré-requisito e o contexto para não o fazer. Agora, por que Noé foi capaz de não embromar? Algumas pessoas dizem que Noé possuía a obediência verdadeira. O que então ele possuía que lhe permitiu alcançar tal obediência verdadeira? Ele estava atento à vontade de Deus. Correto. É isso que significa ter coração. Pessoas com coração são capazes de estar atentas à vontade de Deus. Pessoas sem coração são cascas vazias, são palhaços, não sabem estar atentas à vontade de Deus. Não me importa quão urgente isso seja para Deus, eu farei o que quiser. Em todo caso, não estou sendo ocioso nem preguiçoso. Esse tipo de atitude, esse tipo de negatividade, a falta total de proatividade, essa não é uma pessoa atenta à vontade de Deus, nem entende como estar atenta à vontade de Deus. Nesse caso, ela possui fé verdadeira? Definitivamente não. Noé estava atento à vontade de Deus. Ele tinha fé verdadeira. E assim, foi capaz de completar a comissão de Deus. E assim, não basta simplesmente aceitar a comissão de Deus e estar disposto a fazer algum esforço. Você deve estar atento à vontade de Deus, dar tudo de si e ser devoto, o que exige que as pessoas tenham senso e consciência. É o que as pessoas têm a obrigação de ter, e é o que se encontrava em Noé. Amém. Graças a Deus. Ao comungar a experiência de Noé, Deus nos dá uma senda para cumprir nosso dever. Correto. Ouvir a experiência de Noé me motiva muito. Ele era responsável e digno de ser imitado. Sim, correto. Noé ganhou a aprovação de Deus por ter fé verdadeira e considerar a vontade de Deus. Ao receber a comissão de Deus, fez dela sua prioridade. Não pensou na dor nem em como seria difícil. Naquela era pré-industrial, construir uma arca tão grande deve ter exigido um esforço físico e mental enorme, e ele resistiu à zombaria dos outros. Noé ficou firme por 120 anos para completar a comissão de Deus e confortou o coração de Deus. Sim. Noé se despendeu por Deus e mereceu sua confiança. Amém. Certo. Mas eu, sem ninguém me vigiando, era preguiçosa, cobiçava confortos carnais. Protelava e não me preocupava com atrasos. Eu não merecia a salvação de Deus. Agora eu sabia que devia cumprir meu dever igual a Noé,
com ação real. Aproveitar cada segundo para ser mais eficiente. Mesmo que ninguém verifique, devo ser responsável e fazer o que posso. Só assim serei capaz de ter consciência e humanidade. Graças a Deus. É importante cumprir nosso dever com consciência. É o único jeito de considerar a vontade de Deus. Verdade. Correto. Comecei a organizar o meu tempo. Eu usava meu tempo livre para ajudar em outro dever e ficava atenta ao meu estado. Estava muito ocupada, mas me sentia em paz e me dedicava mais ao meu dever. Graças a Deus. Às vezes, quando tinha vontade de desleixar de novo, ou um esboço estava atrasado por minha culpa, eu queria me justificar. Pois eu não era membro da equipe e ninguém me pressionou. Estava ajudando em outro trabalho. Ser mais lenta era justificável. Mas percebi que meu estado estava errado e corri para resolvê-lo. Li isto nas palavras de Deus. Cumprir um dever é fazer o que se deve fazer. Se o fizer diante de Deus, obedecer-lhe, cumprir o dever com uma atitude sincera e honesta, não será muito mais correto? Como você deve aplicar essa atitude ao seu dia a dia? Faça de adorar a Deus sincera e honestamente sua realidade. Sempre que quiser ser desleixado, ardiloso e preguiçoso, ou preferir se divertir, reflita sobre isso. Sou indigno de confiança. Pus meu coração no meu dever. Estou sendo desleal? Não estou à altura da comissão que Deus me confiou? Reflita assim sobre si mesmo. Se você descobrir que é sempre descuidado em seu dever e desleal e que magoou Deus, o que deveria fazer? Diga: senti que havia algo errado aqui, mas apenas passei por cima sem cuidado. Só vi agora que fui descuidado e não cumpri minha responsabilidade. Careço de consciência e razão. Você encontrou o problema e se conheceu um pouco. Agora dê meia volta. Sua atitude estava errada. Você foi descuidado e não pôs o coração no dever. Se voltar a agir assim, ore e peça que Deus o discipline. Com tal vontade, podem se arrepender de fato. Você só muda se sua consciência está limpa e sua atitude muda. Amém. Amém. Isso me deu clareza sobre uma senda de prática. Um dever é uma comissão que nos foi dada por Deus. Devemos aceitar o escrutínio de Deus e dar tudo de nós. Sempre precisar de supervisão era falta de devoção, e isso é desonroso. Não podia ser assim. Tinha que ter reverência por Deus e aceitar o seu escrutínio. Eu devia ser proativa no meu dever. Graças a Deus. Quando tudo estava corrido e precisava pagar um preço, organizava minha agenda e dava tudo de mim, sem ser superficial. Quando abordei assim, comecei a ver resultados no dever. Tive que investir mais que antes e despendi energia. Mas não me cansei. Senti calma e paz. Nas dificuldades ao buscar a verdade, eu fazia ganhos inesperados.
eu progredia no dever e na entrada na vida. Graças a Deus. Quando somos responsáveis no dever, ganhamos as bênçãos de Deus. Sim, isso Correto. é verdade. Sim. Em junho de 2021, a líder me disse que eu voltaria para o trabalho de desenho. Fiquei muito animada e agradeci a Deus. Jurei que valorizaria essa oportunidade e tentaria satisfazer a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. A misericórdia de Deus é maravilhosa. É mesmo. Sim. Vi como eu era preguiçosa, egoísta e vil e realmente me odiei. E reverenciei a Deus. Quando sinto preguiça, oro a Deus e peço que me guarde e me castigue imediatamente quando sou escorregadia e astuta. Agora sou menos enganosa e alcanço resultados melhores no meu dever. Graças a Deus. Sempre que completo as tarefas, peço à líder mais projetos. É cansativo, mas me sinto realizada. A líder disse que eu estava cumprindo melhor meu dever. Fiquei motivada ao ouvir isso, mas sabia que ainda precisava trabalhar muito. Maravilhoso. Sou grata a Deus por me castigar, pois mudei. Graças Graças a Deus. a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.